Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando início aqui às nossas atividades na disciplina, inicialmente eu gostaria de apresentar a nossa disciplina, que é a Química Analítica 1, né? Na pós é a mesma disciplina, é a Química Analítica Avançada 1, obviamente com algumas pequenas diferenças de abordagem, né? Essa disciplina, ela tem como objetivo principal a discussão dos equilíbrios químicos, equilíbrios homogêneos e equilíbrios heterogêneos. Então, equilíbrios ácido-base, equilíbrios de oxirredução, de complexação e de precipitação, né? É importante fazer uma ressalva. Quando se trata, né, de equilíbrio químico, como vocês já devem ter visto uma parte disso em química geral, nós temos então uma reação química em que nós temos a transformação do reagente em produto e o produto, né, voltando a formar reagente, de modo que nós temos as reações nos dois sentidos. E o equilíbrio ocorre à medida que as velocidades das reações direta e inversa se igualam, né? E a partir desse instante as concentrações então passam a tornam-se constantes, né? O que significa dizer que quando se tem um equilíbrio existe uma coexistência dos produtos e reagentes. Então, por mais que as concentrações de reagentes, por exemplo, né, se o equilíbrio estiver deslocado no sentido do produto, que a concentração de reagentes seja muito baixa, ela está presente, tá? Justamente a ideia é que a reação não se completa. A gente consegue favorecer um sentido, ou seja, deslocar no sentido, por exemplo, do produto, que é normalmente, né, o que se busca, né? Porém, nós podemos também deslocar o equilíbrio no sentido dos reagentes, dependendo de como se trata aqueles 3 fatores que o princípio de Chatelier, né, cita como fatores que influenciam o equilíbrio, né? Concentração de reagentes e produtos, temperatura, pressão, certo? Portanto, aquela ideia de reação completa não se aplica a essa abordagem dos equilíbrios químicos, que é o que nós vamos discutir nesse semestre, certo? Então, aquela ideia de colocar um excesso de um reagente para que se consuma completamente o outro reagente e converta-se totalmente em produto na estequiometria da reação, né? Não se aplica à nossa abordagem. Aqui nós vamos sempre lembrar que existe uma coexistência entre produtos e reagentes, né? Por mais que a concentração de reagentes seja muito baixa, ela está presente. E a ideia é sempre, numa reação química, se eu quero, né, obter o produto, é deslocar o equilíbrio no sentido dos produtos, ok? Então é isso aí, vamos lá. Para falar sobre equilíbrio, né, é importante que a gente antes faça aqui uma recordação dos conceitos básicos de soluções e concentrações de soluções, e para em seguida a gente poder entrar na discussão dos eletrólitos, que é muito importante para a gente, os eletrólitos fortes, fracos, os não eletrólitos, uma vez que os equilíbrios em geral envolvem a formação de íons, de cátions, ânions. Esses cátions muitas vezes vão interferir no comportamento de reações, deslocamento dos equilíbrios e assim sucessivamente. Então, de início, vamos falar um pouquinho sobre as soluções. Bom, pessoal, a gente vai falar bastante sobre as soluções. Então, vamos recordar um pouquinho a origem desse conceito de soluções, né? O que são as soluções? Na verdade, quando se tem misturas, né, essas misturas podem ser de diversos tipos e essas misturas podem resultar em soluções ou em dispersões apenas, né? Então, as dispersões são misturas binárias, né, onde podem ser ternárias, quaternárias. Em geral, interessa para a gente as misturas binárias, né, onde você tem, então, uma substância que está em menor quantidade e que sofre essa dispersão numa outra, né, que está em maior quantidade. Então, esse de menor quantidade é o que a gente chama de disperso e o que está em maior quantidade é o dispersante. No caso desse disperso, né, ser formado por íons ou moléculas, ou seja, partículas muito pequenas, aí esse tipo de dispersão, essa mistura binária, seria então classificada como uma solução. De modo que, fazendo uma correlação aqui com esse conceito de dispersão, né, a solução seria então
a mistura, onde o componente de menor quantidade, né, seria o soluto, e o de maior quantidade, né, é o solvente. Bom, como diz lá aquela voz que você ouve lá no avião da Azul, né? Eu sei que todo mundo sabe, mas não custa lembrar, né? Então é só para a gente recordar aqui. Quando a gente tem essa solução, diferentes tipos de solutos podem ser empregados. Então, solutos que são compostos iônicos ou solutos que são compostos moleculares, desde que o tamanho da partícula formada seja inferior a 10 angstroms, né? Ou seja, íons ou moléculas, você tem então soluções, né? Bom, essas soluções, no preparo dessas soluções, em geral, a grande maioria das situações de interesse para a química inorgânica aqui que a gente vai tratar, em geral, o solvente é a água, né? Existem soluções onde os solventes são álcoois, metanólicas, etanólicas, enfim, dependendo do interesse, né, com solventes orgânicos, mas a grande maioria das soluções que nos interessam, o solvente é a água, né? Muito bem. Em geral, né, para que se façam comparações, ou que se permitam a discussão de comparações, a gente precisa ter uma quantidade, né, padrão dessa água, que é, né, ajustada através da vidraria que vocês conhecem bem, no caso um balão volumétrico, né? Então, para eu saber qual é o volume da solução, eu vou usar um instrumento, né, onde eu vou colocar essa quantidade de soluto e solvente e vou, né, ajustar e dizer, ó, são 100, são 250, são 500, são 1000 ml. Mas enfim, quando eu faço a adição do soluto, essa adição ela pode ser em diferentes quantidades. Então, vamos considerar que nós tenhamos aqui um volume de 1000 mililitros de solvente, né? À medida que eu vou adicionando uma certa massa N1 de soluto, né, e esse soluto sofre essa dispersão completa e, consequentemente, o conjunto do soluto e do solvente, essa soma dessas duas quantidades aqui, resultam em uma única fase, né? Eu tenho então a figura novamente da solução. Bom, essa quantidade N1 ela tem um limite, né? Para cada volume ou massa, deixa eu colocar aqui 1000 gramas ou 1000 ml, considerando que a densidade seja 1 aqui, para ficar melhor. Para cada volume ou massa de solvente, existe um limite nesse N1, em função de duas coisas, né? Dessa quantidade de solvente, né, que vai provocar a dispersão, e também da temperatura em que esse material está em equilíbrio. Então, vamos considerar aqui uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Para cada substância que eu utilizo no preparo dessa solução, eu tenho um M1 específico, né? E essa quantidade de M1 aqui, para os diferentes solutos, é chamada de solubilidade, é uma propriedade física, solubilidade dessa substância. Então, por exemplo, vou pegar aqui uma tabelinha de solubilidade e a gente pega alguns exemplos. Deixa eu consultar aqui um livro aqui, rapidão, só um segundinho, deixa eu ver se eu acho aqui. Por exemplo, qual que é a solubilidade do cloreto de prata? Procura aí pra gente no Google e me fala. E do cloreto de sódio, por exemplo, para a gente fazer uma comparação aqui. Acha aí para mim, por gentileza. Nenhum lá. Professor, mandei aí no chat. É 1,8 vezes 10 a menos 10. Não, mas esse é o KPS, é da mesma tabela que eu tenho aqui. A solubilidade vai ser a raiz quadrada disso. Vamos ver, vai dar 1,8 vezes 10 a menos 10. Ó, 1,3
vezes 10 a menos 5. Só que isso aqui vai ser mol por litro, né? E a solubilidade, a gente precisa dessa solubilidade em gramas do soluto por 100 gramas de solvente. Então, isso aqui teria que ser multiplicado por 148 aproximadamente. Eu vou chutar um valor aqui. Ó, 0,0, é mais ou menos isso mesmo, 2 gramas por, só que aqui é por 1000 ml, né? A solubilidade pode ser dada por 1000 ml ou por 100 ml. Olá pessoal, uma breve pausa aqui na nossa apresentação, dando crédito aqui ao internauta Jonas Nascimento, que assistindo ao vídeo observou uma anotação incorreta, e aí então eu estou editando essa parte, fazendo a correção devida. Então, meus agradecimentos aqui ao internauta e vamos em frente. Muito bem, então fazendo essa multiplicação, chegamos a essa quantidade, 0,002 gramas de AgCl em 1000 ml. Fazendo uma aproximação, considerando aí que a massa de soluto não alteraria o volume total, eu vou dizer então que seriam 0,002 gramas em 100 gramas de água, né? Então essa é a massa em 1000 gramas de água, né? Em geral, a solubilidade pode ser expressa por 1000 gramas ou por 100 gramas, né? Se eu diminuo a massa de solvente de 1000 para 100, eu vou diminuir a massa de AgCl que eu vou dissolver também. Então seria 0, eu diminuir a massa de solvente 10 vezes, vou diminuir 10 vezes também a massa de soluto, ou seja, 0,002 gramas de AgCl. Muito bem. A solubilidade do NaCl é de 36. 36? Isso. Vamos lá, deixa eu ver. Aproximadamente na temperatura de 25 graus Celsius. 36 gramas de NaCl em 100 gramas de água. Quer dizer, em 1000 seriam 360 gramas de NaCl por 1000 gramas de água. O que significa isso? Então vejam, ó, quando a gente vamos considerar então esse nosso esquema aqui, né? Veja, se eu dissolver NaCl em 1000 gramas de água, que é o meu solvente, a 25 graus Celsius, eu consigo dissolver 360 gramas de NaCl. Entretanto, né, se o soluto for o AgCl, eu só consigo dissolver 0,00, na verdade é essa aqui, né? 0,0 por 1000, 0,002 gramas de AgCl. Se fosse em 100, né, seria 36 e 0,0002 gramas de AgCl. O que mostra então, né, que o NaCl ele é bastante solúvel, enquanto que o AgCl ele é muito pouco solúvel, certo? Então ele tem uma solubilidade. Se a gente comparar, né, a relação entre 0,02 e 360, se eu andar com a vírgula para cá, 1, 2, 3, dá 2 vezes 10 a menos 3. Aqui é 3 vezes 10 ao quadrado, ou seja, é da ordem de 10 à quinta. 10 à quinta é um delta de 10.000, né? Ou seja, o NaCl é 10.000 vezes mais solúvel que o AgCl, né? Obviamente que quando eu faço essa comparação, eu tenho que sempre considerar as mesmas massas de solvente na mesma temperatura, né? E a temperatura é importante lembrar que a influência da temperatura, vamos aproveitar aqui, ela pode ser, vejam, se eu fizer um diagrama solubilidade por temperatura, em graus Celsius, solubilidades em gramas do soluto por 100 ou por 1000 gramas de solvente, né? Bom, em geral, o perfil, né, dessa curva ele é ascendente para a grande maioria dos compostos, uma vez que aumentando a temperatura, você tem um aumento de solubilidade. Entretanto, isso não é
uma regra para todos. Eu posso ter situações, a gente conhece bem, por exemplo, NaOH, ele tem um calor de solução exotérmico, ou seja, se você aumentar a temperatura, a solubilidade diminui. Né? Basta lembrar que quando você vai preparar uma solução de NaCl, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o seu becker, onde você vai, né, fazer essa dissolução, e colocar num banho de gelo, né? Ou seja, à medida que você dissolve o NaOH, né, ele vai liberando o calor e esse banho de gelo vai absorvendo e ele dissolve. Se você não fizer isso aqui, ele não dissolve. Por quê? Porque é justamente essa curva descendente. Né? Tem aquelas situações daqueles sais hidratados que, à medida que você vai aumentando a temperatura, a solubilidade vai aumentando, mas chega num ponto que começa a diminuir. Né? Esse ponto aqui é onde ocorre a volatilização das águas de hidratação. Né? Enfim, quando se tem então a dissolução de um composto inorgânico, né, em água, é importante observar se o processo, o calor de dissolução é endotérmico ou exotérmico, se absorve calor ou se libera calor. Se absorve, ok, vai aumentar a temperatura, vai aumentar a solubilidade. Se ao contrário é um calor de dissolução, se o processo libera energia, então aumentando a temperatura vai diminuir a solubilidade. Né? Resumindo aqui, aumentando a temperatura aumenta a solubilidade, aumentando a temperatura diminui a solubilidade. Ok? Então é isso aí. Muito bem, então vamos adiante. Quando se fala então na quantidade de soluto necessário para saturar, né, a massa ou o volume de solvente disponível, esse valor é fácil de ser encontrado, é só você então buscar a tabela de solubilidade, né, e você tem então esses valores conhecidos, tabelados, ou através do KPS, né? Pelo KPS você calcula a solubilidade, e é o que a gente vai discutir nos equilíbrios heterogêneos, que é um dos itens do nosso programa, não agora, mais para frente, né? Mas de qualquer modo, se você tem o KPS, você tem a solubilidade, perfeito. Lembrando das estequiometrias, aquela questão toda que a gente vai comentar aqui. Muito bem, a questão é que, na grande maioria das vezes, a quantidade de soluto que é dissolvida nesse preparo dessa solução é muito menor do que esse limite que a gente viu aqui para o cloreto de sódio 36, né, para o cloreto de prata 0002, né, como está aqui no chat aqui. Muito bem. Veja, quando essa massa de soluto, então, é inferior a esse limite, eu vou ter uma solução cuja característica, né, é ser insaturada. Né? A gente conhece bem esse termo aí desde lá do ensino médio. Bom, e se a solução é insaturada, né, eu tenho, então, uma massa de soluto, né, que pode ser qualquer valor menor do que essa quantidade que satura. Ou seja, menor que a solubilidade, né, tabelada, essa propriedade física da substância. E aí, quando essa solução, então, tem essa característica de ser insaturada, né, eu preciso, de alguma forma, relacionar a quantidade de soluto que está sendo dissolvido em relação à quantidade ou de solvente ou da solução. Certo? E para isso, para que a gente tenha então uma relação conhecida e que nos permita então fazer uma série de aplicações, não só teóricas, mas práticas, né? Essa quantidade de soluto, que pode ser expressa, por exemplo, na forma de massa, né, ou na forma de número de mols, certo? Pode ser na forma de volume também, se for um líquido, né? Enfim, essa quantidade ela precisa ser relacionada com a quantidade de solvente, que em geral também é dada ou em massa ou em volume. E esse conjunto vai nos resultar na solução, e essa solução, então, vai ser identificada por uma unidade
de relação de quantidade de soluto com quantidade de solvente, que nós chamamos de unidade de concentração. Certo? Portanto, existem muitas possibilidades para essa expressão aqui, né? Eu posso relacionar a massa do soluto com a massa de solvente, é uma expressão massa-massa. Eu posso relacionar o volume de soluto e o volume de solvente, ou o volume de soluto e o volume da solução, que é apenas V, a massa do soluto e o volume da solução, a massa do soluto e a massa da solução. Enfim, são inúmeras as possibilidades. O número de mols do soluto e o volume da solução, o número de equivalentes do soluto, né, e o volume da solução, o número de mols do soluto e a massa de solvente. Então vejam que as combinações são muito variadas. E obviamente que para cada finalidade que você tenha desse estudo, uma delas vai ter uma adequação maior. Então, eu posso, por exemplo, né, para um preparo de uma solução corriqueira no laboratório, usar a relação entre massa e volume, que nós chamamos de concentração comum. Né? Então, quem é a concentração comum? É a massa do soluto em função do volume da solução. Então, quando eu coloco esse 1, lembrando sempre esse índice indica, né, o soluto. Se eu quero indicar o solvente é 2, se é a solução, eu deixo sem índice nenhum. Então, a relação aqui seria a massa do soluto pelo volume da solução, e a unidade pode ser também uma infinidade de relações. Em geral, é grama por litro, mas nada impede de ser miligramas por litro, que poderia ser usado como uma outra expressão, que é o ppm, né? Poderia ser gramas por mililitros, miligramas por mililitros, miligramas, enfim, são muitas as possibilidades. O importante é a relação, certo? Muito bem. Que outra possibilidade nós podemos ter aqui? Né? Eu poderia usar a relação entre o número de mols do soluto e o volume da solução, que a gente chama de concentração molar. Certo? Em geral, mols por litro, mas nada impede de ser milimol por mililitro ou milimol por litro, né? Enfim, todas as possibilidades aqui estão abertas, né? Quando eu relaciono massa com massa, eu tenho a expressão da concentração em porcentagem ou título, né? Percentual. Então, é a relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Nesse caso, como a unidade é a mesma, eu vou ter um valor adimensional. Então, eu não tenho uma unidade para expressar aqui, né? Porque eu estou dividindo grama por grama ou quilo por quilo. Então, o que eu tenho é um número, certo? Nesse caso, o que se faz é expressar, então, na forma de porcentagem, né? Essa relação percentual, ela pode ser volume e volume também, né? Enfim, eu tenho muitas opções, né? Quando que eu uso uma, quando que eu uso outra? Na grande maioria das vezes, né, essa aqui é a mais aplicada, né? É a mais versátil, é muito fácil de calcular, né? Não há segredo nenhum, assim como as demais, mas enfim, ela é a mais versátil. Mas existem situações em que ela não é a mais recomendada, não é a mais adequada, né? Ou seja, por exemplo, a gente vai falar aqui sobre eletrólito na próxima aula, né? Para falar de eletrólito, nós temos que falar sobre presença, então, né, de cátions, ânions, quantidade de cátion, quantidade de ânion ou de íons no total, certo? E o efeito disso, por exemplo, nas propriedades físicas do solvente. Esse estudo que analisa o efeito do preparo de uma solução, né, de solução de um soluto, que pode ser molecular ou iônico,
né, desde que ele não seja volátil, e a influência dele no comportamento, nas propriedades físicas do solvente, lá na físico-química a gente estuda isso num capítulo chamado propriedades coligativas, né? E as propriedades coligativas, elas independem de quem é o soluto. Não importa quem é o soluto, o que importa é a quantidade, né? Se eu tiver, por exemplo, 1 mol de ureia, a ureia tem massa molar 60, se eu tiver 60 gramas de ureia, eu tenho 1 mol, né? Se eu tiver 1 mol de glicose, a glicose tem massa molar 180. Se eu pegar 180 gramas de glicose, né, eu tenho 1 mol. Se eu colocar em 2 recipientes diferentes, com o mesmo volume, na mesma temperatura, colocar essa mesma quantidade, ou seja, essa mesma quantidade em mols, né? 60 gramas de ureia e 180 de glicose, tá? O efeito na propriedade física da água é o mesmo. Como assim efeito na propriedade física da água? Veja, eu sei que a água tem lá um comportamento de transição, de mudança de fase, em função da pressão e da temperatura do ambiente, né? Então, essas transições são dadas por aquele gráfico que vocês conhecem bem, tem um aspecto mais ou menos assim, né? Então, aqui, né, a curva da fusão, cristalização, ebulição, né, ou condensação e a solidificação aqui. Muito bem. Então, se eu penso lá em água pura, né, eu sei que quando a pressão é de 1 atmosfera, ou 760, né, a ebulição da água ocorre, né, a 100 graus Celsius, né, a cristalização em 0. Muito bem. Como eu disse para vocês, veja, se eu colocar 180 gramas de glicose, tá? Ou seja, 1 mol, ou 60 gramas de ureia, portanto também 6 vezes 10 a 23 moléculas de ureia, 6 vezes 10 a 23 moléculas de glicose, por mais que sejam substâncias bastante diferentes, características totalmente diferentes, né? Um é amida, o outro é açúcar, né? Carboidrato, enfim. O que vai acontecer? Né? Essas substâncias vão provocar um deslocamento desse ponto aqui, ó, para um valor um pouco maior e desse aqui para um valor um pouco menor. Aqui vai subir 0,5 mais ou menos, aqui vai diminuir para 1,8, menos 1,8. Ou seja, o que está acontecendo? Né? A gente vai ter um aumento dessa área, né, interna aqui, onde você tem a fase líquida, né? Ou seja, a temperatura de congelamento diminui para menos 1 ponto alguma coisa, 1,8, e a de ebulição aumenta para 100,5 mais ou menos, né? Independente de quem seja, né, a substância aí, né? Quer dizer, para eu analisar esse comportamento aqui, inclusive eu posso calcular a massa molecular da substância por esse efeito, esse deslocamento, né? Se eu não sei qual é a massa molecular, eu vou lá na balança, faço uma medida da massa em gramas da substância, vejo qual foi a variação de temperatura, busco a constante ebulioscópica ou crioscópica lá da água, né? E faço o cálculo e acho a massa molar da substância. Para isso, pessoal, eu tenho que usar uma outra unidade de concentração, né? Que não é nenhuma dessas aqui. Essas não são adequadas. É a concentração molar, né? Ou seja, quem é a concentração molar? É a relação entre o número de mols do soluto e a massa do solvente. Número de mols. Em mols, a massa em quilos. Essa expressão aqui também pode ser encontrada com as variações dela, né? Ou seja, poderia ser massa do soluto pela massa do solvente vezes o mol do soluto, só que aqui a massa em gramas e aqui a massa em quilogramas. Ou então, para ficar tudo em gramas, a gente tem uma expressão maiorzinha que é assim: 1000 vezes a massa do soluto pelo mol do soluto sobre a massa do solvente aqui. Então, aí tudo em gramas, né? Grama, grama. Por que essa unidade é importante nesse estudo coligativo, né? Porque aí eu posso
relacionar direto o efeito da variação na temperatura do líquido, do solvente, em função da massa do soluto que eu coloquei. Então, é uma relação direta, massa-soluto, massa-solvente, certo? E aí se aplica essa unidade, ela vai ser, né, adequada a esse estudo. E assim vai, né? Outra unidade que, como eu comentei na aula passada, que a gente ia falar aqui, que já foi muito utilizada, mas atualmente ela caiu em desuso e algumas áreas ainda continuam insistindo, utilizando, mas a química, a própria IUPAC, né, já recomenda que se utilize como padrão a concentração molar, né, mas ela ainda aparece, por exemplo, nas farmacopeias ou nos frascos de alguns xaropes, né, que são, principalmente para criança, né, esses infantis, eles são apresentados em uma quantidade equivalente do soluto e o volume da solução. Essa unidade é a chamada concentração normal, ou normalidade, né? Bom, o que é essa concentração normal? Muitos provavelmente ouviram falar lá na graduação um dia lá e depois nunca mais mexeu, né? Porque realmente ela é muito, digamos assim, restrita principalmente a fármacos, né? É muito raro se encontrar em trabalhos de química, especificamente, o uso dessa unidade, né? Quem é a concentração normal? A concentração normal é uma relação dada por essa expressão aqui, ó. Número de equivalentes do soluto pelo volume da solução em litros, né? Bom, aí você pode fazer uma relação aqui, né, e recordar a concentração molar, né? Veja aqui, ó, a concentração molar, né, é o número de mols do soluto pelo volume da solução. A concentração normal também é um número de equivalentes, né? Ou seja, o que muda é esse número. O que é esse número, né? No caso do número de mols, pessoal, esse vocês estão muito acostumados a tratar. Então, assim, se você tem, né, uma substância, por exemplo, vamos lá, se eu falar agora há pouco você falou do cloreto de prata, né? Cloreto de prata. Cloreto de prata é uma substância, um composto iônico, né? E a gente, com o auxílio da tabela periódica, pode facilmente calcular a massa molecular ou a massa molar dele, né? Então eu consulto a tabela, eu vejo lá a massa atômica da prata. É 108 aproximadamente, 107 alguma coisa. Vamos aproximar aqui. 108. A massa atômica do cloro é 35,5. Então, a massa molecular do cloreto de prata, 143,5. Se eu falar massa molecular, a unidade é U, né? Eu tenho que expressar em U. Unidade de massa atômica. Se eu falar massa molar, né? Aproveitando o meu rascunho aqui, se a massa for molar, aí sim, 143,5 gramas, né? Essa é a massa de... Qual que é a diferença entre essa massa e essa, pessoal? Isso aqui a gente pode até depois fazer um parágrafo aí, fazer uma revisãozinha, que isso aqui é sempre interessante recordar para ter isso bem claro e até como estratégia de apresentação isso numa aula, por exemplo, né? Esses valores são exatamente iguais, tem que ser mesmo, né? Agora, o que muda de um para o outro? Muda a unidade. Estou vendo aqui, tá, mas mudou a unidade por quê? Porque mudou a quantidade, certo? Essa unidade está associada a uma quantidade, essa unidade está associada a outra, né? Quando eu falo em U, eu estou falando em que quantidade? Em uma fórmula de AgCl, certo? Quando eu falo em gramas, eu mudei a quantidade. Eu mudei para que quantidade? Para 1 mol. É uma quantidade muito maior. Que quantidade é essa? 6, alguma coisa vezes 10 a 23.
Então, sempre que a quantidade varia de 1 para esse número, o valor numérico é o mesmo para massas em escalas diferentes, em unidades diferentes. Então, é aquela história, né? Eu posso mudar a unidade desde que eu mude a quantidade, correto? É sempre assim. É mais ou menos o seguinte, vocês não me conhecem pessoalmente, mas se o dia que vocês tiverem esse prazer, né? Veja, vocês vão saber o seguinte, se eu subir numa balança que mede tonelada, o que vai acontecer? Lá na balança, lá na rodovia, lá que mede a massa de caminhão, se alguém falar que marca alguma coisa, vai ter problema no futuro, hein? Sei lá. Então, ó, se eu subir nessa balança que mede tonelada, não vai acontecer nada. Né? Pelo menos por enquanto, no final da pandemia, quem sabe. Mas assim, por quê? Porque a minha massa não é adequada a essa unidade tonelada. Certo? Bom, agora, se eu tivesse aí umas 15 pessoas, 15 clones idênticos, e aí colocasse esses 15 em cima da balança que mede tonelada, aí ela ia marcar alguma coisa. Ia marcar pelo menos 1.500 quilos, eu acho que um pouco mais. Certo? Por quê? Porque aí eu mudei a quantidade, eu posso mudar a unidade, eu posso mudar a escala. E aí, quando se fala em número de equivalentes, é a mesma ideia do número de mols. É a quantidade é a massa desse soluto, é quantas vezes a massa desse soluto é maior que a massa de um equivalente. Assim como, por exemplo, ó, 143,5 gramas é a massa de 1 mol de cloreto de prata. Se eu tivesse, ao invés de 143, se fosse 247 gramas, eu diria que 247 gramas de AgCl seria a massa de 2 mols de AgCl. Então, o que é número de mols? Número de mols é quantas vezes a massa de soluto que você está utilizando é maior ou menor que a massa de 1 mol. Certo? Por isso, o número de mols é um múltiplo do mol, ou um divisor. Certo? No caso do número de equivalentes, é a mesma ideia. Né? O que é o número de equivalentes? O número de equivalentes é quantas vezes a massa que você tem desse soluto é maior do que a massa de um equivalente desse soluto. Né? Então, vamos escrever aqui para vocês poderem ter o parâmetro de comparação e sempre estar lembrando, né? O que é o N1? É a relação entre a quantidade de soluto e a massa. Quantas vezes a massa do soluto é maior que a massa de quem? De 1 mol desse soluto. O número de equivalentes é quantas vezes a massa do soluto é maior que um equivalente. Beleza, isso aqui é muito fácil de encontrar, porque para isso basta você consultar a tabela periódica, né? Na tabela periódica você tem lá o quê? A relação das massas atômicas, que é dado em U, mas você sabe que se você mudar a quantidade de 1 para 6 vezes 10 a 23, você vai ter a massa molar. Certo? E tendo as massas atômicas, você acha as massas moleculares e, consequentemente, você tem a massa molar. Ou seja, é muito fácil. E o número de equivalentes? Como é que é? Né? Como é que eu faço para achar esse equivalente? Para calcular o número de equivalentes? Para saber quantas vezes, né, a massa que eu peguei do soluto é maior ou menor que a de um equivalente. Né? Bom, aí é que entra o fato, o motivo pelo qual essa unidade aqui caiu em desuso. É que esse número de equivalentes, esse equivalente grama, né, de diferentes substâncias, ele muda em função da reação que a substância sofre. Né? Então, por exemplo, quando eu falo de ácidos, né, quem é o valor do equivalente grama, por exemplo, de ácido clorídrico? Certo? O equivalente grama de ácido clorídrico é a massa de ácido clorídrico que reage com 8 gramas de oxigênio. Essa é a definição. Certo? Ou seja, quando eu tenho a formação, né, a reação do HCl com oxigênio para formar um óxido cloroso ou água, né, eu tenho uma proporção entre a HCl e a massa de oxigênio. Né, eu tenho uma estequiometria.
Então a massa dele que reage com 8 gramas corresponde a um equivalente. Então 36,5 gramas de HCl equivale a um equivalente grama de HCl. Assim como 36 gramas de HCl, 36,5, equivale a 1 mol. Certo? Daí existe uma regrinha prática que faz então a seguinte comparação. Bom, se essa massa de HCl corresponde a um equivalente, e no HCl eu tenho apenas um hidrogênio ionizável, então significa que um equivalente vai estar relacionado à presença de esse um próton que o H+ produz, que o HCl produz, quando ioniza. Certo? Com esse mesmo raciocínio, se o meu ácido fosse, por exemplo, H2S, né, cuja massa vai ser 32, 34, certo? Essa massa é a massa de um equivalente, ou é a massa, na verdade, não é a massa de equivalente, isso aqui é a massa de meio equivalente. Por quê? Porque é a massa que reage com oxigênio, né? Então, se eu partir dessa ideia de que o ácido sulfídrico tem 2 hidrogênios ionizáveis, então o equivalente grama seria esse 34 sobre 2. Assim como aqui é 36,5 sobre 1, aqui seria 34 sobre 2. Né? Acontece, pessoal, que, então assim, em geral, o que se diz é que o equivalente grama, ele seria dado pela relação, uma fórmula, né? Então, seria o mol desse equivalente grama, 36,5 ou 34, sobre um valor que é variável, sobre um valor X, que vai depender de quem é o soluto e qual é o número de hidrogênios ionizáveis que ele tem. Entretanto, e aí é o que aparece a fórmula, como está aparecendo aqui no chat, né? Então, existe uma relação aí que é N igual a M vezes X, enfim. Essas são as formulinhas que as relações que a gente encontra, né? Que eu posso fazer o seguinte, ó, veja, vamos substituir tudo isso nesse N aqui. Como é que ficaria? Vamos lá. Ó, quem é o N? É o número de equivalentes pelo volume. Então eu posso substituir isso dessa forma. É a massa do soluto pelo equivalente grama desse soluto vezes o volume. Mas esse equivalente grama, ele depende de quem é o soluto. Ou seja, é a massa molar dele por um fator variável X. Né? Então, ficaria aquela relação que vocês encontram nos livros aí, né, de cálculo de normalidade, que seria assim, M1 vezes X por equivalente vezes V. Né? Então essas fórmulas aqui são equivalentes, né? Todas elas. Né? Enfim, qual é o problema dessa normalidade? Se a gente encontrou aqui uma expressão, e eu já sei que esse X, no caso do H+, do ácido, é o número de hidrogênios ionizáveis, né? Acontece que nem sempre, numa reação, por exemplo, eu tenho a ionização total do H2S. Então, eu posso ter uma situação em que apenas um hidrogênio está sendo neutralizado. E aí, já vai mudar essa expressão aqui. Ou então, por exemplo, fazendo uma analogia, o X para as bases seria quem? Seria o número de hidroxilas, né? Que estão sendo dissociadas. Né? No caso de um sal, você calcula pelo total de carga. Então, por exemplo, se eu tenho lá NaCl, né, a dissociação dele, em termos de cátion é 1 Na+, ou 1, em termos de ânion, 1 Cl-. Então, o X aqui seria 1. É esse produto do número de íon pela carga, pode ser tanto pelo cátion ou pelo ânion, né? Certo? Ou, nos casos ainda um pouquinho mais trabalhosos, quando eu tenho processos redox, aí eu preciso verificar qual é a variação
do número de elétrons que está sendo ganho ou perdido, né? Eu tenho que fazer um estudo da variação do número de oxidação para saber o ΔN, né? E aí o X vai ser esse ΔN. Quer dizer, o grande inconveniente da concentração normal é esse X, que a todo momento, né, você tem que estar atento para quem é o soluto, para não se confundir, né, e fazer um tratamento equivocado, ou ainda, por mais que a gente tenha essas relações, né, tentando associar o X, né, com o número de prótons ou de hidroxilas, você tem que ver que tipo de reação está acontecendo. Bom, pessoal, então vamos lá. Eu espero que tenha voltado aí a conexão. Além dessas unidades que eu já comentei aqui, né, é importante também, né, a gente... Essa já seria uma unidade mais específica para quem vai trabalhar não com líquidos, né, não com equilíbrios gasosos, mas com equilíbrios, não equilíbrios líquidos, né, mas com equilíbrios gasosos, que é o conceito de fração molar, que também nada mais é do que uma relação, né, só que em termos de mols, certo? Então, e novamente, veja, pessoal, a fração molar tem tudo a ver com o título, né? A única questão é que ao invés de eu trabalhar com massa de soluto e dissolvente, solução, né, eu trabalho com o número de mols, ou seja, eu estou relacionando com uma quantidade definida de partículas, né? Mas da mesma forma, também não tem unidade aqui, certo? Eu estou dividindo valores da mesma unidade, então é um número adimensional, certo? Eu poderia colocar assim, né? N1 mais N2. E quando que a gente utiliza essa expressão? Quando que ela é importante? Bom, se eu falo em gases, né? A gente sabe que os gases, esse estado físico, tem algumas limitações, né? Por exemplo, qual que é o volume do gás? Né? O volume do gás é o volume do recipiente onde ele está contido. Então, não faz sentido a gente calcular a concentração, né, se vai depender de qual é o local que você vai colocar e se ele pode ser comprimido ou expandido, esse volume também, né, vai estar variando. Ou seja, para falar em volume, eu preciso estabelecer as condições de temperatura e pressão. Por isso que é muito mais fácil expressar em termos de número de mols. Por quê? Porque aí eu só estou usando o quê? Massa e massa molar para todos, certo? E novamente eu posso expressar isso em porcentagem, assim como o título. Uma observação interessante, vamos aproveitar para... Pessoal, como eu disse para vocês, a ideia é a gente rever e eventualmente, se tiver alguma questão que não está clara, ou que você está em dúvida, ou que você não está entendendo ou concordando, diz aí para a gente poder esclarecer, né, e não deixar isso ir para frente. Tá? Então aproveita aí e já chama aí e fala. Bom, veja, a gente estava falando agora há pouco de solubilidade. E aqui entra uma possível confusão. Quando eu falo em solubilidade e relação de concentração percentual. Veja, a solubilidade ela é dada em relação à massa de solvente, a massa de soluto, em relação à massa de solvente. Por exemplo, nós vimos aí agora há pouco que foi colocada aqui a informação de que o NaCl tem uma solubilidade de 30 e pouco, né? 30, vamos chutar aqui. 32, o quê? Gramas. 30 aí? 36. 36, beleza. 36 gramas do NaCl para cada 100 gramas do quê? De água. Isso a uma temperatura de 25 graus Celsius. Certo? Bom, pessoal, se eu perguntasse para vocês qual é o título dessa solução, né? Uma solução
saturada de cloreto de sódio. Ou seja, uma solução onde eu tenho o máximo de NaCl que eu consigo dissolver em 100 gramas de água a 25 graus Celsius. É uma relação massa-massa, eu posso expressar em porcentagem? Sem dúvida. Mas veja, muito, assim, quando eu olho aqui 36 em 100, né, você sente uma vontade, assim, lá, né, no seu interior, de falar rapidamente que a resposta para essa pergunta aqui seria 36%. Correto? Mas não é. Não é. Na realidade, o que acontece? Veja, o que eu tenho aqui na expressão da solubilidade é a massa do soluto, que é 36, certo? Em relação à massa de solvente, que é 100. Então, qual é a massa dessa solução? É 136. Quando eu falo em título, eu relaciono quem com quem? Não é massa de soluto com massa de solvente. É massa de soluto por massa de solução. Ou seja, é a relação de 36 para 136 e não de 36 para 100. Quer dizer que são 36 gramas de NaCl em 136 gramas de solução da mistura. Se isso aqui é a massa total, isso aqui é 100%. Então qual que é o 26. 26? Então olha aí, beleza. Então, são os cuidados que a gente precisa ter para não se deixar levar por uma, né? 36 em 100 é 36%. Não, o título é 26%. Né? Então, são pequenos detalhes que a gente precisa estar sempre prestando bem atenção aí para evitar problemas. Tá? Muito bem. Dito isso, né, eu vou colocar aqui uma questão para vocês pensarem em 5 minutinhos e em seguida a gente vai resolver junto. Vamos pensar o seguinte, ó. Eu preciso preparar uma solução, por exemplo, de ácido clorídrico, certo? De concentração 0,2 mols por litro, ok? E eu quero preparar um volume de 500 ml. Muito bem. Lá no meu estoque eu tenho lá o concentrado, certo? E lá está dizendo o seguinte, ó, essa solução ela tem uma porcentagem, um título de 36% aproximadamente, massa. É uma relação peso-peso, certo? A densidade é de... Quanto que é a densidade disso aí? Alguém lembra aí? 1,19, eu acho, professor. 1,19? 20. 1,19 grama por mililitro. Muito bem, pessoal. Então é isso, ó. A informação que nós temos é essa. E a solução que eu quero preparar é esta. A questão é, que volume você vai tirar daqui da solução concentrada? Qual é a alíquota que você vai recolher aqui, ou vai retirar daqui com o auxílio de uma pipeta, né? E vai transferir para o seu balão de 500 para, ao completar o volume com água, chegar nessa solução 0,2 mol por litro. Sabendo que a massa molar do ácido clorídrico é 36,5 gramas cada mol. Vamos lá. Diz para mim aí, qual vai ser esse volume? Calcula aí para gente. 2 minutinhos para vocês se divertirem. Vai lá. Professor, abaixa só um pouquinho. Aí, dá para ver? Obrigada. Agora ficou melhor. Vou transferir para cá para ficar... Vamos lá. Então, ó. Vamos inverter aqui. O meu estoque é o ácido concentrado de teor 36% massa-massa. A densidade dessa solução aqui concentrada é 1,19 grama por mililitro. A massa molar é 36,5
gramas por mol, certo? Eu quero preparar uma solução que tenha, então, concentração 0,2 mols por litro e o volume que eu quero preparar é 500 ml. Muito bem. Então, que volume eu devo retirar daqui e transferir para cá? Lembrando sempre que antes de colocar esse volume aqui no meu balão, eu preciso ter, né, uma quantidade razoável de água já, para que o calor de reação, que é um processo exotérmico aqui também, né, seja minimizado aí o efeito dessa liberação de energia e eu não tenha um problema aí de uma propagação aí de ácido concentrado, né, pulando para fora do frasco, né? Então, jamais colocar água no ácido, né, pessoal? Não se esqueçam disso. A questão é a seguinte, ó. O que eu preciso? O que eu quero? Eu preciso de uma solução 0,2 mols por litro. Perfeito? O que é a concentração molar? Bom, a concentração molar, a gente viu agora há pouquinho, é o número de mols pelo volume, ou então, número de mols, eu sei que é a massa sobre mol, então, massa sobre mol vezes volume. Certo? Isso aqui é 0,2. O volume é 0,5, né? Porque eu quero em litros. O meu deu 8,5. Quanto? No meu cálculo aqui deu 8,5. Então vou botar aqui, ó. Mililitro, 8,5. Vê se bate aí. Beleza. Vamos lá uma conferida então. Ó. Veja, então eu tenho uma solução que eu quero que seja 0,2, né? A massa molar é 36,5, o volume é 0,5 litros, né? Então qual é a massa de soluto que eu preciso para preparar essa solução? 3,65. 3,65 gramas. Do que? De HCl. Beleza. Bom, acontece, pessoal, que o HCl que a gente tem disponível, a solução concentrada aqui, ela não é 100% pura, ela tem um teor de 36%. O que significa isso? Que para cada 100 gramas do que eu tiro daqui de dentro, só 36 é HCl. Os outros 74 é solvente. Certo? Então, veja, se eu retirar daqui de dentro, ó, 3,65 gramas do conjunto, a massa de ácido que eu vou estar retirando vai ser muito menor que isso aqui. E a concentração não vai ser, então, 0,2. Portanto, eu preciso fazer essa verificação aqui da massa de solução que eu tenho que remover para ter o que eu preciso. Certo? Então vamos lá. Se o título é 36%, significa que eu tenho 36 gramas de HCl em cada 100 gramas da solução estoque. Se eu quero ter 3,65 gramas de HCl, que massa da solução estoque eu vou pegar? Quanto que deu aqui? 10,1. 10,1? Uhum. 10,1 gramas. Maravilha. Aí sim, é a solução. Porém, pessoal, como vocês sabem bem, o ácido clorídrico é uma substância bastante volátil, né, e corrosiva. Quer dizer, se você retira a tampa desse frasco aqui no ambiente lá do seu laboratório, você vai contaminar todo o ambiente, né? Você tem que abrir isso aqui dentro da capela, né? E mais, se você retirar uma massa de 10,1 gramas e colocar num balão, essa massa, quando você terminar essa medida, ela não vai ser mais 10,1. Ou seja, e outra, se você for fazer essa medida
numa balança, você vai danificar a sua balança porque o ácido vai atacar o metal. Quer dizer, então você não pode pesar esse 10,1 gramas. Né? O que você pode fazer? Você pode, então, retirar uma alíquota em volume. E é para isso que existe o dado da densidade. Se a densidade é 1,19, significa que eu tenho 1,19 gramas dessa solução em cada 1 ml. Se eu preciso de 10,1 gramas, que volume da solução eu devo retirar? Então, deu aí esse 8,5. Quer dizer, resumindo, com o auxílio de uma pipeta, eu faço uma coleta de 8,5 mililitros dessa solução, transfiro para um balão de 500, completo com água, eu tenho uma solução 0,2. Beleza? Normalmente o que se faz, como a gente sabe que há uma perda por questão de indutiva mesmo, né? O ácido ele é uma substância polar, a pipeta em geral ela é de vidro, né? Até porque para não sofrer um ataque do ácido, né? E o vidro é sílica, então vai ter uma interação eletrostática. Então o volume que vai ser descartado lá nem sempre vai ser todo o volume, vai ficar uma parte na parede, por mais que você faça aferição. Então em geral o que a gente faz é acrescentar uma 10% a esse volume para poder fazer a retirada da alíquota e ter uma concentração garantida de 0,2, né? Então essa é a estratégia que a gente usa. Existem outras maneiras também, né, professor? Que resolver. Vamos? Estou falando aqui, existem outras maneiras, outros caminhos de resolver também esse problema, né? Isso aqui é igual bombril, existem 1001 maneiras de Verdade. É só um caminho aqui para a gente fazer um raciocínio, mas tem várias formas. Eu posso, por exemplo, calcular a concentração molar disso aqui e depois aplicar uma relação de diluição, né? M1, B1, B2, Eu usei isso aí. e calcular. Enfim, são várias possibilidades, né? Eu utilizei também a relação da concentração comum com a densidade e o título. Sim. Enfim, são várias as possibilidades. O importante é você estar atento a essas conversões, né? Quem é M1, o que é densidade. Aliás, eu falei das unidades de concentração e não falei da densidade. O que é densidade, pessoal? A densidade é a relação entre a massa da solução e o volume da solução. Muito diferente da concentração comum, né? Olha aí, é importante fazer esse destaque aqui, porque ambos são massa por volume, porém, concentração comum é a massa do soluto e densidade é a massa da solução. Aliás, pessoal, tem mais uma questão importante com relação à densidade que vocês precisam estar sempre atentos. A densidade, ela pode ser, como a gente disse aqui, uma unidade de concentração. Olha aqui, ó. Vou tentar aproveitar o rascunho aqui. Mas a densidade também pode ser uma propriedade física. Ou seja, quando que eu uso densidade como unidade de concentração e quando que ela é uma propriedade física? É justamente a diferença entre substância pura e mistura. Tá? Quando eu falo em substância pura, eu me refiro à densidade como uma propriedade física. Quando eu falo em misturas, certo? Aí a densidade é uma unidade de concentração. Ok? Então, por exemplo, quando eu falo densidade da água a temperatura, né, e pressão de uma atmosfera, densidade, pressão atmosférica, densidade temperatura de 4 graus, a densidade é 1. Né? O que é isso? Isso é propriedade física. Certo? Ou seja, é a relação entre a massa e o volume
dessa substância pura. Nessa temperatura e nessa pressão ela não muda. Agora, quando eu faço uma mistura de água com qualquer que seja aí o soluto, eu vou ter inúmeras possibilidades de valores de resultados. Aí ela deixou de ser propriedade física, passou a ser o quê? Unidade de concentração. Ok? Muito bem, pessoal, muito bem. Eu vou só fazer uma rápida introdução aqui ao assunto da nossa próxima aula. Mas eu não se preocupe que eu vou repetir tudo que eu vou falar aqui agora na próxima aula, porque, como eu já disse para vocês, a gente, na verdade, está acostumado com aula presencial e vai achando que a ideia é a mesma, você fala lá 2, 3 horas seguidas e tudo bem. Aqui não, aqui a gente já passou do tempo aqui de estar falando sozinho, né? Tem que parar de falar. Então, só para a gente deixar aqui o tema da nossa próxima aula, e a gente em seguida vai encerrar. Aliás, pessoal, se tiver algum comentário aí, fica à vontade, tá? Podem falar e registrar aí. Mas a gente falou dessas unidades de concentração todas, né? Por quê? Porque a gente vai precisar usar essas unidades de concentração no estudo dos equilíbrios. E, em geral, os nossos equilíbrios, eles envolvem a presença de espécies com cargas. São equilíbrios iônicos, né? Então, são equilíbrios que envolvem a ionização de ácidos fracos ou ácidos fortes, bases fracas, bases fortes, né? A precipitação de sais, enfim. A gente o tempo todo vai falar em espécies com cargas, cátions, ânions, ou seja, íons. E aí é importante que a gente tenha uma noção de como essas espécies se comportam em solução aquosa. E como eu disse também, a grande maioria das soluções que nós vamos trabalhar é sempre solução aquosa, né? O desinteresse da nossa discussão aqui. Então, aí a gente vai falar na próxima aula sobre o conceito de eletrólito, né? O que são os eletrólitos e os não eletrólitos, certo? Os não eletrólitos, né, como vocês sabem muito bem, são aquelas substâncias moleculares, ou seja, sem carga. Os eletrólitos são aquelas que formam espécies com cargas, né? Mas aí existem os eletrólitos fortes e fracos. É aí que a gente precisa fazer uma discussão mais ampla, né? No caso dos fracos, a teoria de Arrhenius funciona para quase todas as situações. E aí a gente tem, então, como trabalhar as concentrações. Normalmente a gente trabalha com concentrações muito diluídas, muito baixas, né? Então, é tranquilo. Porém, quando eu falo em eletrólitos fortes, aí eu tenho alguns outros efeitos que eu preciso levar em consideração. Então, a presença total das espécies com cargas, ela tem que ser considerada na condutividade, né? E no processo de movimentação dos íons em solução. Ou seja, eu preciso fazer um estudo da força iônica do meio, e aí eu vou ter que usar a teoria de Debye-Huckel, né? O Arrhenius não vai solucionar. Então, nosso próximo assunto é o estudo dos eletrólitos e suas características, para que, uma vez recordado, né? Como eu disse, né? Aquela moça lá da Azul fala sempre isso, eu sei que todo mundo já sabe, mas não custa lembrar, né? Uma vez definidos o que são os eletrólitos, né? A gente vai então discutir, aí que entra a parte que eu acho que vale a pena detalhar um pouco mais. Discutir o conceito de força iônica, de atividade, coeficiente de atividade e de atividade, né? Para poder analisar, por exemplo, o efeito do cálculo ou da adição de um soluto que é comum, que apresenta espécies comuns ao eletrólito de origem fraco que você tem, ou se você adiciona um soluto estranho, onde os cátions e ânions são totalmente diferentes, né? A princípio pode parecer que isso não interfere em nada, por exemplo, no cálculo do pH, ou na concentração de íons hidrogênios de prótons livres, mas influencia sim. E quando eu trabalho em concentrações muito próximas de 0,1, 0,01, ou seja, altas, né? Concentração passou de 0,1, aí sim que a porca torce o rabo, né? Então aí sim que você não pode trabalhar com concentração. Você obrigatoriamente tem que trabalhar com atividade, o conceito de atividade. Então, vamos falar sobre eletrólitos, certo? Atividade, coeficiente de atividade, força iônica. Para isso precisamos lembrar
da teoria de Debye-Huckel e da formulinha que eles apresentam para solucionar esse problema. Ok? Então, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Novamente, fiquem à vontade aí se vocês quiserem fazer alguma consideração. Então tá joia, moçada. Muito obrigado. Tchau, tchau. Professor. Paciência de vocês. Até a próxima. Oi. Até mais, professor. Tchau, tchau. Valeu, valeu.